Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Um mestre e o seu discípulo estavam à beira de um lago de águas translúcidas. Águas tão transparentes que dava para enxergar o fundo do lago. De repente, passa por eles um cardume de carpas, e o mestre, admirado, pensa em voz alta: Ah, como as carpas são felizes! E o discípulo, ao lado, atento, imediatamente retruca: Mestre, como vós podeis saber que as carpas são felizes, se vós não sois carpa? O mestre tranquilamente olha para o discípulo e responde fazendo outra pergunta. E vós, como podeis saber, se eu não sei que as carpas são felizes, se vós não sois eu? O que é mais importante? Felicidade ou paz? Eu não estou falando aqui da felicidade, da paz no relacionamento com as pessoas. Eu não estou falando da paz em família, da paz mundial. Estou falando da paz interior. O que é mais importante? Estar feliz ou estar em paz? Algumas pessoas vão dizer que o mais importante é ser feliz. E outras pessoas vão dizer que o mais importante é estar em paz. Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, Jesus era feliz? Com certeza, sim. Jesus é um espírito superior. Jesus é um espírito puro, um ser elevado muito acima da nossa condição humana. Jesus já conhece uma felicidade que nós estamos ainda muito longe de imaginar o que significa. E Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele tinha paz interior? É claro que sim. Tanto é que ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas então, o que é mais importante? Ser feliz ou estar em paz? Entender essa resposta é bem fácil. Porque todos nós aqui podemos entender que uma pessoa, qualquer um de nós aqui, num determinado momento, pode estar se sentindo em paz, sem estar se sentindo completamente feliz. Mas nenhum de nós aqui pode estar completamente feliz sem estar em paz. Porque se você não está em paz, você está em perturbação. Se você não está em paz, você tem uma inquietação dentro de você. Se você não está em paz, você está em desarmonia. Existe um desequilíbrio na sua vida. Então ninguém pode ser completamente feliz se existe uma perturbação na sua vida. Então, percebam que a questão não é nem o que é mais importante, porque são sentimentos claramente diferentes. A questão é que a felicidade é um sentimento mais completo que a paz. Tanto é que, para ser feliz, antes nós vamos precisar conquistar a paz interior. Jesus, depois da crucificação, depois da ressurreição, sempre que Jesus aparecia entre os discípulos, a primeira coisa que Jesus dizia é: que a paz esteja convosco. Era essa a primeira frase de Jesus todas as vezes que ele apareceu entre os discípulos: que a paz esteja convosco. Esse é um dos motivos pelo qual, todas as vezes que eu começo uma palestra, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus para que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Mas aqui tem um ponto interessante. Porque Jesus costumava falar da paz,
mas não costumava falar de felicidade. Por que será? Por que será que Jesus várias vezes falou da paz, mas ele não costumava falar da felicidade? Ora, se a felicidade é um sentimento mais completo que a paz, por que será que Jesus não dizia que a felicidade esteja convosco? Ou então, por que será que ele não disse, a minha felicidade vos deixo, a minha felicidade vos dou? Mas não, ele não dizia isso, porque Jesus costumava falar da paz, mas não costumava falar da felicidade. Por que será? Para responder isso, eu vou ter que dar uma notícia ruim. E como eu não gosto de dar notícias ruins, para compensar, logo em seguida eu vou dar uma notícia boa. Jesus não falava da felicidade porque a felicidade ainda não é deste mundo. E a notícia ruim é que nenhum de nós, nascemos para ser completamente felizes. Os benfeitores disseram isso a Allan Kardec na questão 920 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, um homem pode alcançar a felicidade completa neste mundo? A resposta é não. Não, porque esse mundo ainda é um mundo de provas e expiações, não é um mundo feliz. Toda a felicidade que nós possamos perceber aqui ainda vai ser uma felicidade relativa, uma felicidade incompleta, uma felicidade passageira, momentânea e muitas vezes ilusória. Mas então, qual é a notícia boa? A notícia boa é que, mesmo que nenhum de nós estejamos aqui para ser completamente feliz, a notícia boa é que todos nós nascemos aqui para construir a nossa felicidade. E os benfeitores nos falam isso repetidas vezes desde Kardec. Desde a codificação, os benfeitores nos falam a mesma coisa, que todos nós somos os artífices do nosso futuro. Ou seja, todos nós somos os construtores do nosso futuro. E eles nos dizem que nós estamos aqui, hoje, agora, nessa encarnação, para construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade de amanhã. E aqui, de novo, nós temos dois pontos interessantes. Primeiro ponto interessante é que a nossa felicidade depende de nós. Depende das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que nós queremos fazer. Até porque Deus, veja, não depende tanto de Deus. Até porque Deus nos deu esse poder. O poder do livre-arbítrio, o poder da escolha. Então, a nossa felicidade, veja, não está necessariamente nas mãos de Deus, mas está nas nossas mãos. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Aquilo que nós queremos fazer. E o segundo ponto interessante aqui é perceber que a felicidade não é um sentimento que está pronto. Nós não vamos encontrar a felicidade pronta e simplesmente colocar ela nas nossas vidas. Não. A felicidade é um sentimento que nós precisamos construir. Ou seja, se nós vamos construir, nós temos que passar por um processo evolutivo. Tanto é que, para alcançar a felicidade, antes nós vamos ter que conquistar a paz interior. Só que quando nós analisamos a paz, nós percebemos também que a paz não é um sentimento que está pronto. Nós também vamos ter que conquistar a paz. Nós também vamos ter que construir a paz. Se nós vamos ter que construir, nós vamos ter que passar por um processo evolutivo. Então, nós podemos perceber que tanto a felicidade quanto a paz são sentimentos que não estão prontos. Nós vamos ter que conquistar, nós vamos ter que passar por um processo evolutivo. Uma das coisas que nós podemos aprender com os mentores na doutrina espírita, e isso só observando, é que tudo que os benfeitores querem realizar, primeiro eles planejam. Os benfeitores, eles nunca definem um objetivo e já saem tentando realizar. Não é assim. Eles primeiro elaboram um plano. E nós percebemos na doutrina espírita que, às vezes, são planos extremamente complexos. Planos que podem levar anos. Planos que, às vezes, envolvem dezenas de pessoas
entre encarnados e desencarnados, às vezes para ajudar só um de nós aqui. Ter um plano não é garantia de que nós vamos ter sucesso. Mas ter um plano, com certeza, aumenta muito as nossas chances de ter sucesso na realização dos objetivos. Ter um plano, com certeza, aumenta muito as nossas probabilidades de ter êxito na realização de um objetivo. Alguns anos atrás, eu ouvi um pensamento que se encaixa perfeitamente com isso que nós estamos falando agora. E o pensamento dizia assim: a pessoa que não tem um plano para a sua vida, a pessoa que não planeja a sua vida, está planejando fracassar. A pessoa que não planeja a sua vida está planejando fracassar. Então eu pergunto para você: você tem um plano para a sua vida? Porque todos nós queremos alguma coisa a mais. Todos nós queremos realizar alguma coisa que nos traga felicidade, alguma coisa que nos traga paz, nem que seja a felicidade relativa, nem que seja a paz relativa. Todos nós queremos paz. Todos nós queremos mais. Você tem um plano para conquistar isso? Alguns de nós queremos várias coisas. Você tem um plano para conquistar isso, ou você simplesmente está andando e esperando que talvez o acaso te ajude a realizar esses objetivos? Você tem um plano para a sua vida? Eu peço que você preste atenção não só na pergunta, mas também em quem está fazendo a pergunta. Porque quem está fazendo a pergunta é um espírita. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você está conversando com um espírita, você tem sempre que levar em consideração que o espírita acredita em reencarnação. O espírita acredita que nós temos muitas vidas, essa aqui é só uma delas. E por isso mesmo o espírita acredita que nós somos espíritos imortais, ou seja, a vida não acaba quando nós morremos aqui. O corpo acaba, o corpo morre, nosso espírito não. Então o espírita entende que, como espíritos imortais, tudo que nós fazemos aqui vai refletir no nosso futuro. Vai ter consequências na nossa vida como espíritos imortais. O espírita entende que, se nós cometermos um erro aqui, nesta vida, e nós não enfrentarmos as consequências desse erro ainda nesta vida, nós vamos ter que enfrentar as consequências desse erro depois. No mundo espiritual ou em outra encarnação, mas nós não temos como fugir. É o que nos dizem os benfeitores no Livro dos Espíritos. Ninguém foge às leis de Deus. Então, quando nós elaboramos um plano para a nossa vida, nós, como espíritas, devemos pensar não só nessa encarnação. Porque, afinal de contas, quem é de nós aqui que sabe quanto tempo ainda vai viver? Quem é de nós aqui que tem certeza se vai viver mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos ou mais? Ninguém. Nenhum de nós sabemos. Então, se nós elaborarmos um plano de vida só para essa encarnação, a chance da gente se decepcionar é muito grande. Porque pode ser que para alguns de nós essa encarnação acabe na semana que vem, no mês que vem, daqui a 1 ano. Então, se você tem um plano para 5, 10 anos, se nós temos um plano longo, nós temos que pensar num plano que possa nos beneficiar, mesmo que nós não estivermos mais aqui. Mesmo se a gente já estiver desencarnado. Eu tenho uma filha, e hoje ela tem 28 anos. E alguns anos atrás, eu quero dizer 8 a 9 anos atrás, minha filha tinha 19 para 20 anos, ela ainda morava comigo, e nós estávamos conversando na cozinha de casa. E, de repente, no meio dessa conversa, eu falei uma coisa para ela que está dentro desse assunto que nós estamos conversando agora. Só que eu peço a vocês que prestem atenção na história até o final. Porque senão você pode se você prestar atenção só no começo, pode ser que você me interprete mal. E conversando com a minha filha, então, no meio da conversa, de repente eu disse assim para ela: filha, eu sou uma pessoa que tem muita ambição. Eu sou um homem muito ambicioso. Você não tem noção do quanto eu sou ambicioso. Eu quero estar entre os melhores. Eu quero estar entre os maiores. Eu quero estar entre as pessoas mais importantes desse mundo.
Eu quero estar entre as pessoas mais poderosas desse mundo. Eu quero estar entre as pessoas que mandam nesse mundo. Eu sou muito ambicioso, minha filha, você não tem noção do quanto. Só que eu falei com entusiasmo, falei com energia, falei com emoção para ela perceber que eu estava falando sério. E ela percebeu essa energia. Ela esboçou um sorriso e falou: é mesmo, pai? Eu acho que eu também sou um pouco assim. Daí em seguida eu disse: filha, você sabe quem é a pessoa mais importante do mundo hoje? Você sabe quem é a pessoa mais poderosa que manda nesse mundo hoje, minha filha? Ela falou: quem, pai? Eu falei: Jesus Cristo. Aí ela tomou um susto, porque ela não esperava essa resposta. Ela não esperava que a conversa entrasse nesse caminho, nessa direção. Eu falei: é isso mesmo, filha. A pessoa mais importante, mais poderosa e que manda nesse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nenhuma dessas pessoas que você vê aí na televisão, na internet, em qualquer mídia. É Jesus. Em seguida eu disse: filha, e depois de Jesus? Você sabe quem são as pessoas depois de Jesus? Quem são as pessoas mais importantes desse mundo? Quem são as pessoas mais poderosas desse mundo? Só que daí ela já estava mais desconfiada. Ela falou: quem, pai? Já mais tímida, né? Quem, pai? Eu falei: os amigos de Jesus, filha. É no meio deles que eu quero estar. E para isso você tem que ser muito ambicioso. Você tem que ter muita ambição, minha filha, porque é muito difícil estar entre os amigos de Jesus. Eu tenho que melhorar muito quem eu sou. Eu tenho que trabalhar muito, me esforçar muito para estar entre os amigos de Jesus. E eu sei que nessa encarnação eu nem vou conseguir isso, porque é muito difícil. Você tem que ser muito ambicioso e tem que ser até um pouco atrevido, porque é muito difícil estar entre os amigos de Jesus. É só você olhar para todos os missionários que Jesus enviou para a terra, desde os profetas, passando pelos discípulos, por todos os missionários que vieram depois, aqueles que a igreja chamou de santos. Olha como foi a vida deles. Olha como foi a vida de cada um deles e você vai ver como é difícil estar entre os amigos de Jesus. É entre eles que eu quero estar, então você tem que ter muita ambição. Vejam que esse é o objetivo. Estar aqui falando com vocês hoje sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, faz parte do meu plano. É muito pouco. É muito pouco só isso, porque falar é fácil, né? A gente sabe. Mas, como disse o sábio Lao Tse, uma longa jornada começa com um único passo. Então, veja, esse é o meu plano. E todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui com o crachazinho têm o mesmo plano. Tem o mesmo plano. Todos querem estar entre os amigos de Jesus. E como nosso irmão Lucas falou aqui na abertura, tem espaço para todo mundo. Se você também quiser ser um candidato a ser amigo de Jesus, é só você conversar com um dos trabalhadores da casa. Na beneficência sempre tem espaço para mais um. Então, percebam que esse é o plano. Não é um plano para essa encarnação, é um plano para o espírito imortal. Provavelmente vai levar alguns séculos ou milênios para mim estar lá nesse grupo dos amigos de Jesus. Mas então, todos nós estamos buscando a mesma coisa. Todos nós estamos buscando felicidade e paz. Só que como nós já conversamos aqui, felicidade e paz não são sentimentos prontos. São sentimentos que nós vamos ter que aprender a construir. Vamos ter que conquistar. Se nós vamos ter que construir, nós vamos ter que passar por um processo. Um processo evolutivo. É por isso que hoje nós vamos comentar sobre as etapas do nosso processo evolutivo. E para facilitar, na verdade eu quero dizer que nós vamos fazer aqui um resumo, tá? Isso aqui não é nenhuma regra geral. Eu vou falar de 4 etapas do nosso processo evolutivo que todos nós passamos. Mas eu quero deixar claro, isso não é uma regra geral. Certo? É só um resumo. Pode ser que eu venha aqui outro dia e fale que o nosso processo evolutivo tenha 5 etapas, 6 etapas. Pode ser que venha outra pessoa aqui e diga que o nosso processo evolutivo tem 10 etapas. O que eu vou fazer aqui é um resumo. Vou falar de 4 etapas do nosso processo evolutivo que eu sei que todos nós passamos. E para facilitar a nossa lembrança, para ajudar a nossa memória, eu vou chamar essas 4 etapas do nosso processo evolutivo de os 4 P's do nosso processo evolutivo. Quais são os 4 P's do nosso processo evolutivo? Preparação,
prova, progresso e purificação. Preparação, prova, progresso e purificação. Muita gente está consciente, tem conhecimento das 3 primeiras etapas, mas pouca gente se dá conta da necessidade de passar por essa 4ª etapa, a purificação. E hoje nós vamos fazer um comentário, vamos falar alguma coisa sobre isso aqui. Então a primeira etapa, o primeiro P do nosso processo evolutivo é a preparação, e essa etapa é a mais longa, é a mais demorada. E na verdade, como eu disse, eu vou fazer um resumo. Para falar da preparação, eu vou relembrar, veja a palavra que eu estou usando, eu vou relembrar, porque todos nós já sabemos. Eu vou relembrar 10 avisos que todos nós recebemos antes de encarnar. 10 avisos. Quero deixar claro também, nós recebemos esse aviso, aqueles que antes de encarnar estavam conscientes, aqueles que estavam lúcidos, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas antes de encarnar estão perturbadas, estão inconscientes, mas aqueles que estavam lúcidos, conscientes, nós recebemos vários avisos. São só 10? Não, são muito mais que 10 avisos. Eu vou falar de 10 avisos até por uma questão de tempo. Só que nós recebemos muito mais avisos. Eu vou falar de 10 avisos que são avisos gerais, todos nós recebemos. Tem avisos que são específicos, que nós recebemos, que cada um recebe de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua prova, de acordo com a sua experiência. Eu vou falar de 10 avisos que são comuns, gerais, que todos nós recebemos. E como eu disse, eu vou relembrar, porque todos nós sabemos deles. O primeiro, então, imagine que você está lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar. Você está lá com o seu mentor ou com seus mentores. O primeiro aviso que eles nos dão antes de reencarnar é: quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus. Esse é o primeiro aviso. Por quê? Crer em Deus é diferente de acreditar em Deus. Tem pessoas que nem acreditam que Deus existe. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não creem em Deus. Porque crer em Deus é diferente. Se você crê em Deus, o primeiro entendimento que você tem é que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo e Deus é todo amor. Se você tem esse primeiro entendimento, você chega ao segundo entendimento automaticamente. O segundo entendimento é que se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo amor, tudo que eu estou passando na minha vida tem um objetivo. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dores têm um objetivo. E o objetivo é ajudar a nossa evolução, ajudar a minha evolução. Então veja, se você crê em Deus, quem crê em Deus enxerga a vida por outro ângulo. Quem crê em Deus olha para a vida por uma outra perspectiva. Quem crê realmente em Deus tem muitas vantagens durante a encarnação sobre as pessoas que não creem em Deus. Porque o primeiro entendimento que nós temos é que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo e Deus é todo amor. E se Ele é tudo isso, tudo que Ele me coloca na vida tem um objetivo. E esse objetivo é me ajudar. Veja, já muda a perspectiva, já muda a forma de olhar a vida. E se você crê em Deus, então você entende que você nunca está sozinho. E você nunca esteve sozinho. Porque Deus conhece cada pensamento, cada sentimento. Deus conhece cada dificuldade, cada sofrimento, cada dor, cada lágrima que você tem. Deus conhece tudo isso. Se você crê em Deus, você entende isso. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho. Você não está caminhando sozinho nessa vida. Deus está com você o tempo inteiro. Ele te conhece exatamente quem você é. E os benfeitores disseram isso a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 963, que para mim é uma das perguntas mais interessantes do Livro dos Espíritos e de toda a codificação. E a resposta dessa pergunta é, para mim, uma das passagens mais bonitas de toda a codificação. Allan Kardec, veja que pergunta não só bem feita, mas que pergunta importante. Allan Kardec, na questão 963 do Livro dos Espíritos, pergunta: Deus se ocupa pessoalmente, observe os detalhes da pergunta, Deus se ocupa pessoalmente
de cada homem? Não é ele muito grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Olha a pergunta de Allan Kardec, como ela é importante. Deus se preocupa, ele pessoalmente, com cada um de nós aqui? Deus não é muito grande? Será que Deus não é muito ocupado para ele se preocupar com cada um de nós aqui? E a resposta dos benfeitores é, como eu disse, na minha opinião, uma das passagens mais bonitas de toda a codificação. Os benfeitores respondem assim: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é pequeno demais para a sua bondade. Nada é pequeno demais para a bondade de Deus. Então vejam, pessoal, Deus sabe exatamente quem nós somos. Ele conhece cada pensamento, cada sentimento, cada aflição, cada dor, cada lágrima. Chico Xavier fala uma coisa muito parecida a respeito de Jesus. Chico Xavier, certa vez, disse que Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Ora, então Deus e Jesus conhecem cada um de nós pessoalmente. Deus e Jesus conhecem a nossa vida melhor que nós mesmos. E se eles estão permitindo que nós passemos pelo que nós estamos passando, pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, se eles permitem é porque eles entendem que isso é bom para nós, que isso vai fazer bem para a nossa evolução. Porque se você crê em Deus, você entende que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é todo amor. Então, o primeiro aviso que nós recebemos antes de encarnar é esse. Quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus. Por que eu tenho certeza que esse é o primeiro aviso, pessoal? Porque esse é também o primeiro grande mandamento ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você não tem como amar a Deus se você não crê em Deus. Você não pode amar a Deus se você não crê que Deus é Pai, é bom, é justo e é todo amor. E vejam o que Jesus disse. Esse não é apenas o primeiro mandamento, esse é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Amar a Deus com todas as tuas forças. Então, o primeiro aviso que nós recebemos antes de sair de lá é esse. Quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus. Porque quem crê em Deus enxerga a vida por outra perspectiva e tem uma vantagem muito grande sobre quem não acredita. O segundo aviso que eles nos dão, quando nós estamos lá, antes de sair de lá, é o seguinte: quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, porque da forma que você tratar as pessoas vai influenciar diretamente no seu bem-estar durante a vida. E, à medida do possível, sempre que possível, reserve um tempo para ajudar o próximo, para ajudar outras pessoas. Porque se nós estamos ainda naquela condição de que eu só penso em mim, o que eu quero, o que eu preciso, o que é importante para mim, a minha vontade, os meus sonhos, se eu só penso em mim, eu ainda estou vivendo a vida do egoísta. Isso significa que eu não entendi o caminho ainda. Eu posso estar até perto do caminho, posso estar até aqui dentro, perto do caminho, mas o caminho está ali, eu estou andando numa via paralela. Porque os benfeitores nos explicam que o nosso maior obstáculo, no estado evolutivo em que nós nos encontramos, nosso maior obstáculo ainda é o egoísmo. E nós só podemos nos livrar do egoísmo, porque o egoísmo é o quê? Eu. O que importa para mim, o que é bom para mim, o que eu quero para mim, só eu. Para nos livrar do egoísmo, nós temos que começar a pensar nos outros. Começar a dedicar tempo da nossa vida para ajudar os outros. E o interessante é que a gente não precisa nem ir muito longe para fazer isso. O pai e a mãe, que já dedicam a sua vida, os seus esforços para cuidar dos filhos, para criar os filhos, já estão fazendo isso de certa forma. Mas sempre que possível, nós temos que estender isso além. Para, primeiro, passando por aqueles que estão perto. Nós não precisamos ir lá
no desconhecido. Não, tem várias pessoas perto de nós que talvez nós possamos ajudar de alguma forma. Então, o segundo aviso que eles nos dão é justamente esse. Quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. E, à medida do possível, reserve um tempo para ajudar os outros. Por que eu sei que esse é o segundo aviso que eles nos dão? Porque esse é também o segundo grande mandamento ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amar o próximo como a nós mesmos. Só que Jesus foi bom demais, ele é bom demais com todos nós. Porque Jesus entende que nós não sabemos amar ainda como ele. Ora, se nós não sabemos amar ainda, como é que nós vamos tratar o próximo da melhor maneira possível? Jesus, entendendo isso, ele nos deixou uma regra de ouro. Enquanto você não sabe amar, só faça para o próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Veja, a regra de ouro, simples de entender. Pode não ser simples de fazer, mas é simples de entender. Só faça para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você. E veja como nós podemos nos policiar. Nós podemos fazer essa pergunta para nós todos os dias. Hoje, eu tratei o próximo como eu gostaria de ser tratado? Eu tenho tratado as pessoas como eu gostaria de ser tratado? Veja como nós podemos nos policiar. Se você não quer que as pessoas falem mal da sua vida, para de falar mal da vida dos outros. Veja como nós podemos nos policiar. Então, o segundo aviso que os benfeitores nos dão antes de nós sairmos de lá para encarnar é esse. Quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho e, à medida do possível, sempre que possível, reserve um tempo para ajudar outras pessoas. O terceiro aviso que nós recebemos antes de sair de lá, quando você estiver lá, não esqueça de orar. Não esqueça de rezar, porque esse é um acréscimo de misericórdia que Deus nos concede, a possibilidade de pedir ajuda aos benfeitores, a possibilidade de pedir ajuda aos nossos irmãos maiores. Então os benfeitores nos lembram disso. Olha, quando você estiver lá, pede ajuda. Lembra de orar. Porque, pessoal, a grande verdade é que muitas vezes nós precisamos de ajuda. Só que como é que nós temos que orar? Como é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica? Nós temos que orar com sinceridade e com humildade. Primeiro, você tem que ser sincero naquilo que você está falando. Segundo, você tem que ser humilde. Não é uma questão de se colocar de joelhos. Quando a gente se ajoelha, não é para doer o joelho, pessoal. Para demonstrar humildade perante Deus. Demonstrar que nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos ignorantes. Nós precisamos de ajuda. Então você tem que se colocar não da posição de quem quer exigir alguma coisa. Deus, você me deve. Deus, você tem que fazer isso por mim. Não, nós temos que ser humildes. Então, nós devemos pedir ajuda. Porque a grande verdade é que muitas vezes nós não sabemos as respostas. Eu, muitas vezes, durante a minha vida, já estive em situações que eu não sabia como sair dali. Eu não sabia qual era o próximo passo. Eu não tinha a menor ideia de como eu ia resolver. Então, veja que nós precisamos ter um plano para a vida. Mas tem horas que a gente não tem plano nenhum. Então, o plano tem que começar, nem que seja apenas orar. E é o que eu sempre fiz na vida. Quando eu não sei, eu oro. Peça ajuda. Porque com a doutrina espírita eu entendi uma coisa muito importante. Os benfeitores não podem violar o nosso livre-arbítrio. Não podem violar. Nós temos o livre-arbítrio e eles não podem violar. Então, se você está passando por uma prova, você está sofrendo muito, eles estão vendo. Mas se você não pedir ajuda, eles não vão interferir. Sabe por quê? Porque pode ser que pelo seu livre-arbítrio você queira passar por aquilo até o final. E eles não vão violar, porque é seu livre-arbítrio. Se você quer mudar aquilo, se você quer sair dali, você tem que pedir ajuda, você tem que se manifestar. Os benfeitores nos dizem que quando nós reencarnamos aqui, é mais ou menos como se nós estivéssemos descendo um abismo muito profundo e muito escuro. E lá de cima, onde eles estão, é muito difícil enxergar a gente aqui nesse abismo, que é muito escuro. Mas quando nós fazemos uma oração, é como se acendesse uma lâmpada, uma luz em cima das nossas cabeças, e nessa hora, eles conseguem nos enxergar.
ou tem mais facilidade para nos ver. É claro que nós sabemos que isso é uma analogia, mas fica claro o que eles querem dizer para nós. Peça ajuda. Peça ajuda, porque isso faz parte da misericórdia de Deus. Então, o terceiro aviso é esse: quando você estiver lá, não esqueça de orar. O quarto aviso é tão importante como os três primeiros. O quarto aviso é: quando você estiver lá, não esqueça o que você foi fazer lá. Não esqueça o que você foi fazer lá. O que nós viemos fazer aqui, pessoal? Todos nós viemos aqui evoluir. Todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo. Estamos buscando evolução. Por que nós estamos falando sobre esse tema hoje? Evolução, processo evolutivo, etapas do processo evolutivo. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Justamente porque muitos de nós, no meio do caminho, nos perdemos no meio do caminho. Muitos de nós nos perdemos. É quando muitos de nós já passamos por isso ou vamos passar por essas questões. O que eu estou fazendo aqui nessa vida? Por que a vida tem que ser assim? Será que só tem sofrimento para mim nessa vida? Qual é o sentido da minha vida? Por que a gente cai nesses dilemas de vez em quando, pessoal? Porque nós esquecemos o motivo que nos trouxe até aqui. Nós esquecemos o porquê nós estamos aqui. E nós viemos aqui para evoluir. Aqui não é uma colônia de férias. Aqui não é um resort onde nós viemos passear. Não, nós viemos aqui para trabalhar. Os benfeitores nos ensinam na doutrina espírita que antes de nós reencarnarmos, espíritos superiores a nós, espíritos mais inteligentes, espíritos moralmente mais elevados que nós, espíritos mais sábios que nós, estudaram o nosso passado. Eles conhecem a nossa situação emocional muito melhor que nós. Eles conhecem a nossa situação psicológica muito melhor que nós. E estudando o nosso passado e conhecendo o nosso estado, eles prepararam experiências para nós. Experiências que vão nos ajudar dentro das nossas necessidades atuais. Então, tudo que nós estamos passando, ou quase tudo, é o que eles dizem. Por que quase tudo foi preparado por eles? Por que quase tudo e não tudo? Porque eles dizem que tem problemas que nós criamos aqui. Não era para passar por isso. Mas nós criamos, inventamos novos problemas aqui, nessa encarnação. Só que eles nos explicam que a maioria das experiências que nós estamos vivenciando foram preparadas antes, lá em cima. E muitos de nós estávamos conscientes dessas experiências. Alguns de nós chegamos até a pedir algumas experiências. Então, o quarto aviso é esse: quando você estiver lá, e você estiver sofrendo, e você estiver no meio de dificuldades, e você estiver rodeado de problemas, não se esqueça do que você foi fazer lá. E é por isso que você está passando por essas experiências dessa forma. É por isso que você tem problemas, que você tem dificuldades, que você está sentindo essas dores. Por quê? Porque são experiências preparadas para te ajudar a evoluir. Então, o quarto aviso é esse: quando você estiver lá, não esqueça o que você foi fazer lá. O quinto aviso segue nessa mesma linha de pensamento. O quinto aviso é: quando você estiver lá, não esqueça que você é um devedor do seu passado. Todos nós somos devedores do nosso passado. Todos nós já reencarnamos muitas vezes. Já encarnamos e reencarnamos muitas vezes. E erramos muitas vezes, por isso nós estamos aqui nesse mundo de sofrimento ainda. Todos nós já fomos ricos, já fomos pobres. Já fomos ricos, já fomos pobres. Já fomos senhores, já fomos servidores. Já tivemos poder e já fomos subordinados ao poder de outras pessoas. Todos nós. E todos nós erramos em todas essas situações. E é por isso que nós estamos aqui. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na doutrina espírita, uma das coisas que eu considero um dos ensinamentos mais importantes da minha vida é que eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Eu nunca fui melhor no passado, em nenhuma outra encarnação, nunca fui melhor do que eu sou hoje. Melhor do ponto de vista moral, melhor do ponto de vista de bondade. Eu nunca fui melhor do que eu sou hoje, nem eu e nenhum de vocês também. Sabe por quê? Porque nós não retrocedemos.
Os benfeitores nos ensinam isso claramente em várias questões do Livro dos Espíritos. Nosso espírito não retrograda, nosso espírito não retrocede, nosso espírito não anda para trás. Ou nós estacionamos, ou nós vamos para frente, nunca para trás. Isso quer dizer o quê? Que do ponto de vista moral, do ponto de vista de bondade, nós nunca fomos melhores que hoje. Às vezes nós queremos nos iludir e sonhar que no passado nós talvez tenhamos sido alguma coisa melhor. Não fomos, pessoal. É ilusão. Não do ponto de vista moral, não do ponto de vista de bondade. Então, se você já consegue perceber alguns traços de maldade em você, se você já consegue perceber algumas maldades que você é capaz de fazer, entenda uma coisa importante: no passado você foi muito pior que isso. Se hoje nós pensamos em fazer a maldade, não fazemos, no passado nós pensávamos e fazíamos. Então, nós não podemos esquecer disso. Entender isso: eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Ou seja, todos nós somos devedores do nosso passado, todos nós erramos feio lá atrás. Por isso o quinto aviso dos benfeitores é esse: quando você estiver lá, não esqueça que você é devedor do seu passado. Então, algumas das provas, algumas das experiências, algumas das dificuldades, alguns dos problemas, algumas daquelas pessoas que te incomodam na vida, fazem parte das suas dívidas no passado. Não esqueça disso. Quinto aviso: quando você estiver lá, não esqueça que você é um devedor do seu passado. O sexto aviso continua nessa linha de raciocínio. O sexto aviso é: quando você estiver lá, não esqueça que você nasceu exatamente onde tinha que nascer. Você nasceu com os pais que você precisava ter, com a família que você precisava ter, na casa que você precisava, na cidade que você precisava, no meio social que você precisava nascer. Não tem nada errado. Tem nada errado. Chico Xavier, que gostava muito de falar a frase: Deus não se engana. Deus não erra de endereço nunca. Deus não erra. Ou seja, nós nascemos onde exatamente nós precisávamos nascer, com os pais, com a família, na cidade, no meio social que nós precisávamos, de acordo com o estudo que foi feito sobre o nosso passado, de acordo com as necessidades que nós temos. E sobre esse assunto, vamos ter aqui um seminário hoje sobre a família, né? Vou me intrometer um pouco nessa história de família aí, desculpa, não sabia que era, não, me atentei, mas enfim. O texto, eu falo sobre os pais. Nós temos uma ligação diferente com os nossos pais. Uma ligação diferente, todos nós. Na doutrina espírita, nós aprendemos que nós somos devedores dos nossos pais. Só pelo fato deles terem permitido que a gente chegasse até aqui nessa encarnação através deles. Não importa, veja o que a doutrina espírita nos fala, não importa se eles nos abandonaram, se eles nos trataram mal, se eles não nos deram a educação que nós gostaríamos. Só pelo fato deles terem permitido que a gente chegasse aqui, nós já somos devedores dos nossos pais. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas é a verdade que a doutrina espírita nos ensina. Ou seja, nossa, me engasguei aqui. Nós somos problema, pessoal. Você tem que entender que todos nós temos problemas emocionais. Por isso nós estamos aqui. Alguns de nós têm problemas mais sérios, mais graves, mais complexos, outros menos. Mas todos nós temos problemas emocionais. E isso, de alguma forma, vai impactar as vidas dos nossos pais. Então, vejam que a doutrina espírita nos ensina sobre isso. Quando nós estamos do lado de lá, conscientes, somos nós que vamos pedir autorização dos nossos pais para nascer como filho deles. Não são os nossos pais que escolhem: esse aqui vai ser meu filho, esse aqui vai ser minha filha. Não, não é assim. Quando nós estamos conscientes, somos nós que vamos lá até os nossos pais e pedimos para ele: pai, você aceita ser meu pai? Você aceita ser minha mãe? Sabe por quê? E sabe por que a decisão não é fácil? Porque eles conhecem o nosso passado.
Eles conhecem os problemas que nós podemos gerar na vida deles. Eles sabem o peso que nós vamos impactar na vida deles. Só tem uma coisa interessante aí também. Nós também sabemos do passado dos nossos pais. Então, nós sabíamos se eles poderiam nos abandonar. Nós sabíamos que eles poderiam nos tratar mal, muito mal. Nós sabíamos que eles poderiam não nos dar a educação que nós gostaríamos. Nós sabíamos de tudo isso. Veja, nós sabíamos de tudo isso. Então, procure se colocar no lugar deles. Pense, vamos fazer uma simulação. Pense numa pessoa que você conhece hoje. Pode não ser da sua família, qualquer pessoa. Pense numa pessoa problemática. Uma pessoa, por exemplo, que tenha um vício. Seja viciado em álcool, seja viciado em drogas. Uma pessoa que talvez seja rebelde, delinquente. Uma pessoa que talvez seja um vagabundo preguiçoso, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada da vida. Pense nessa pessoa. Acho que todo mundo lembrou de alguém com uma dessas características. Agora imagine se essa pessoa chega para você e pede: você aceita ser meu pai? Você aceita ser minha mãe na próxima encarnação? Vocês estão entendendo? Porque é mais ou menos assim, pessoal. E os nossos pais vão olhar para a gente. Eles sabem da encrenca que nós podemos causar para eles. Certo? Então, só por eles aceitarem, só pelo fato da gente estar aqui, nós já somos devedores deles. Todos nós temos problemas emocionais. Então, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Durante a minha vida, várias vezes eu ouvi pessoas falando que a minha vida não é melhor porque meu pai é isso, minha mãe me tratou assim, meu pai não me ensinou. Pessoal, os nossos pais não podem nos ensinar aquilo que eles não aprenderam. Os nossos pais não poderiam nos dar uma educação que eles não tiveram. Não tem como. Eles não têm como nos ensinar uma coisa que eles também não aprenderam. Da mesma forma que nós, como pais, não vamos poder ensinar aos nossos filhos uma coisa que nós não aprendemos. E nós não podemos esquecer, nós sabíamos, se nós estávamos conscientes lá, nós sabíamos quem eles são. São pessoas igual a nós, cheios de defeitos, cheios de problemas. Então, o sexto aviso que os benfeitores nos dão é esse. Quando você estiver lá, não esqueça que você nasceu exatamente onde você tinha que nascer. O sétimo aviso, vou acelerar um pouco porque eu vi que o horário já está estourando. O sétimo aviso que eles nos dão, quando você estiver lá, não esqueça que ninguém pode evoluir por você. Ou seja, faça o seu trabalho, faça o seu esforço. Ninguém pode evoluir por você. Nós todos aqui estudamos coletivamente, aprendemos coletivamente, mas a nossa evolução é individual. Não adianta você dizer, você pensar, na minha família, meu pai é muito bom, uma pessoa maravilhosa, minha mãe é uma pessoa excelente, meu avô, a minha avó. Não interessa, pessoal. Se você tem esses exemplos na sua família, ótimo para você, mas são só exemplos. A bondade deles não transfere virtude para você. Você tem que vivenciar. É por isso que nós temos as nossas provas, as nossas dificuldades. É por isso que nós temos os nossos desafios. Por quê? Porque ninguém pode evoluir por mim. Eu tenho que evoluir sozinho. O oitavo aviso que os benfeitores nos dão. Quando você estiver lá, não esqueça de que você é um espírito imortal. E essa experiência que você vai viver lá, por mais longa que pareça, ela é muito rápida. Você só vai lá vivenciar algumas experiências que vão te ajudar na sua evolução. Então, não se impressionem muito se a sua vida for muito difícil, se a sua vida for muito sofrida, ou se a sua vida for muito confortável. Não se impressionem muito com nenhuma dessas situações, porque tudo vai passar. Os benfeitores nos ensinam lá no Livro dos Espíritos que o mundo real é o mundo dos espíritos. O mundo real é lá. Aqui é como se fosse um mundo virtual, onde eles bloqueiam a nossa memória e nos colocam aqui para vivenciar algumas experiências que vão ajudar o nosso progresso. Mas o mundo real é lá. Então Allan Kardec pergunta aos benfeitores, ora, se o mundo real é aqui, é lá no mundo dos espíritos, lá no mundo espiritual, então um espírito poderia evoluir sem nunca ter reencarnado, sem nunca encarnar num planeta como a Terra? Os benfeitores respondem sim. Ora, desse entendimento vem uma pergunta óbvia. Ora, se todos nós, como espíritos, podemos evoluir lá sem nunca nascer aqui, sem nunca encarnar aqui,
Por que é que nós encarnamos aqui? E os benfeitores vão explicar. Vocês reencarnam aí porque esse tipo de experiência ajuda a evoluir muito mais depressa. Então é por isso que nós estamos aqui. Porque esse tipo de experiência nos ajuda a evoluir mais depressa, só que é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para estar aqui. Porque os benfeitores nos explicam que quando nós estamos conscientes do lado de lá, tem muitos de nós que têm mais medo de nascer do que de morrer. Por quê? Porque quando nós estamos conscientes, fazemos uma preparação para reencarnar, na hora de nascer, muitos de nós temos medo de reencarnar e falhar de novo. Criar mais dívidas. Então, o 8º aviso é esse. Quando você estiver lá, não esqueça. Você é um espírito imortal. Tudo que você vai passar lá são experiências passageiras, boas, que te fazem sofrer ou que te fazem bem, não interessa, vai passar. Não esqueça que você é um espírito imortal. O 9º aviso que eles nos dão antes de sair de lá é: a Terra é um campo de provas. Não esqueça disso, a Terra é um campo de provas. Toda prova tem um desafio, toda prova tem um grau de dificuldade. Por isso que nós estamos passando pelo que nós passamos. A Terra é um campo de provas. Aqui não é uma colônia de férias, aqui não é um resort. Nós viemos aqui para trabalhar o nosso espírito. Para todos nós, a Terra é uma escola. Nós sabemos disso. Como eu disse, estou relembrando o que eles falam para nós. Para todos nós, a Terra é uma escola. Para alguns de nós, a Terra é uma escola e um hospital. Para alguns de nós, a Terra é uma escola e uma penitenciária. E para algumas pessoas, a Terra é escola, hospital e penitenciária. Porque aqui é um campo de prova. Lembrem, aqui é como se fosse um mundo virtual, onde eles bloqueiam a nossa memória e nos colocam aqui para vivenciar experiências que podem ajudar o nosso processo evolutivo de forma mais rápida. Então, o 9º aviso é esse. Não esqueça, quando você estiver lá, a Terra é um campo de provas e toda prova tem um grau de dificuldade. Esse é o 9º aviso. O 10º aviso é: quando você estiver lá, o fardo que você estiver carregando, por mais pesado que pareça, preste atenção nessa palavra, acredite, você pode carregar. Quando você estiver lá, o fardo que você carrega na vida, por mais pesado que pareça, acredite, você pode suportar, porque você está pronto para isso. Esse é o 10º aviso e também é mais um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos disse isso. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é todo amor e Ele não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Então, o 10º aviso é esse. Quando você estiver lá, o fardo que você estiver carregando, por mais pesado que pareça, acredite, você está pronto para carregar ele, você está preparado para esse momento. Então, veja que nós falamos aqui de 10 avisos só da etapa de preparação, é só o primeiro P, é só a primeira etapa do nosso processo evolutivo, preparação. Qual é a segunda etapa do nosso processo evolutivo? Prova. É o segundo P, prova. O que significa prova para o espírito, para o nosso espírito? Qual é o significado de prova para o nosso espírito? Prova significa trabalho. Toda prova, toda experiência significa para nós trabalho. Nós viemos aqui para trabalhar. Então, nós nunca devemos pedir para Deus: Deus, me tira dessas dificuldades. Deus, tira os problemas da minha vida. Nós nunca devemos pedir para Deus dessa forma. Porque se você pedir para Deus te tirar das dificuldades, se você pedir simplesmente para Deus tirar os problemas da sua vida, o que vai acontecer, pessoal? Nós não vamos aprender. E se nós não aprendemos, o que acontece? Essas provas vão voltar para as nossas vidas mais cedo ou mais tarde. Certo? Então, nós nunca devemos pedir dessa forma: Deus, me tira das dificuldades, Deus, tira os problemas da minha vida. Não. Nós devemos pedir da seguinte forma: Deus, me ajude a sair das dificuldades. Deus, me ajude a resolver esses problemas. Veja que muda. Você não está mais pedindo para Deus te tirar, não. Está pedindo para Deus te ajudar a passar pelo processo. Você está querendo participar do processo. Deus, me ajude a resolver os problemas. Eu quero participar do processo, porque quando nós participamos do processo, nós temos a oportunidade de aprender. E quando nós aprendemos, o problema acaba. Quando nós aprendemos o que nós temos que aprender, o sofrimento acaba, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é Pai, Deus é todo amor.
Deus não pune, Deus não castiga, Deus educa. Então nós ficamos um tempão nessas duas primeiras etapas, preparação, prova, falhamos, recomeçamos de novo, preparação, prova, falhamos, recomeçamos de novo, preparação, prova, falhamos, até que um dia aconteça preparação, prova e progresso. Nessa hora nós entramos na terceira etapa do nosso processo evolutivo, progresso. Nós temos uma crença popular, que eu acho que é uma crença geral, de que tudo acontece no tempo de Deus. Tudo que tem que acontecer, vai acontecer no tempo de Deus. É uma crença que eu acho que quase todo mundo tem. Tudo que tem que acontecer, vai acontecer no tempo de Deus. Mas a pergunta é, como é que funciona o tempo de Deus? Como é que eu vou saber a hora que vai acontecer o tempo de Deus na minha vida? Como é que funciona o tempo de Deus? Essa resposta está lá no Livro dos Espíritos, na questão 1004. A questão 1004, Allan Kardec faz uma pergunta que nos ajuda a compreender como funciona o tempo de Deus. Allan Kardec pergunta assim, o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Ou seja, eu sou culpado, eu estou sofrendo. O que determina quanto tempo eu tenho que sofrer? 1 ano? 10 anos? 1 século? Mais? O que vai determinar, eu sou culpado, eu estou sofrendo, o que determina quanto eu tenho que sofrer? E a resposta dos benfeitores é clara, simples e objetiva. O que determina a duração do sofrimento do culpado? Resposta: o tempo necessário ao seu melhoramento. Veja, simples. Você quer sair do sofrimento? É simples, melhora. Você quer sair do sofrimento? É simples, faça progresso. Está escrito, está lá no Livro dos Espíritos. Como é que funciona o tempo de Deus? O tempo de Deus acontece na minha vida a hora que eu melhoro, a hora que eu faço progresso. Então vejam que muitas pessoas querem transferir a responsabilidade para Deus. Fica tranquilo, porque o que tem que acontecer vai acontecer no tempo de Deus. Mas Deus, na sua sabedoria, transfere de volta a responsabilidade para nós. Não, meu filho, não depende de mim, depende de você. Você está sofrendo? Você quer sair do sofrimento? É simples, melhora. A hora que você faz progresso, o tempo de Deus acontece na sua vida. O quarto P, a quarta etapa do processo evolutivo é purificação. De uma forma geral, nós costumamos sofrer por 3 motivos. Isso considerando um determinado ângulo de vista, certo? Nós sofremos primeiro por expiação. O que é expiação? Expiação é enfrentar as consequências dos erros que nós cometemos no passado. Então eu cometi um erro no passado, agora eu estou sofrendo por conta das consequências. Existe, por exemplo, a expiação diretamente reversa. Existem vários tipos de expiação. O que é a expiação diretamente reversa? Eu roubei no passado, agora eu sou assaltado. Tá? Estou terminando. Já estou terminando. Então, nós podemos sofrer por expiação, nós podemos sofrer por provas. Por que nós estamos sofrendo? Porque eu estou passando por uma prova. Essa prova é difícil, eu estou sofrendo. E a terceira forma de sofrer é porque nós estamos passando por um processo de purificação. Todos nós precisamos passar pelo processo de purificação. Então vejam que nós precisamos purificar o corpo físico e o corpo espiritual. Quando nós cometemos erros no passado, nós criamos energias e essas energias muitas vezes ficam impregnadas no nosso perispírito. Certo? Mas nós também criamos problemas que ficam impregnadas na nossa consciência. Então, por exemplo, uma pessoa que enfrenta um câncer, muitas vezes, dependendo de como ela reage a esse processo, ela está purificando ao mesmo tempo o seu corpo físico, seu perispírito, e está purificando também a sua consciência. Porque todos nós, veja, no passado, cometemos erros, só que a nossa consciência não acusava. Nós cometemos erros, mas não estávamos nem aí. Nós evoluímos, a nossa consciência se expandiu. Então hoje nós olhamos para o passado e alguns dos erros nós entendemos, olha, aquilo foi errado, eu não devia ter feito. Só que alguns dos erros geraram em nós um arrependimento, um remorso tão grande que nós não conseguimos nos perdoar. Percebam que Deus não castiga, Deus não pune e Deus também não condena. Quem faz tudo isso somos nós. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, conforme nós houvermos perdoado os nossos devedores. Porque se eu não sei perdoar o próximo, eu não sei perdoar a mim mesmo. Então, alguns desses erros que nós cometemos, o que acontece? Gerou um remorso, um arrependimento tão grande
que eu não consigo me perdoar. E aí eu não consigo evoluir também com aquele remorso, com aquele arrependimento. E aí que muitas pessoas pedem para passar por aquela prova, por aquela situação, por aquela dor que ela causou no outro. Porque talvez seja a única forma de eu conseguir me libertar do sentimento de culpa. É sofrer exatamente o que eu fiz os outros sofrerem. É a purificação. Qual que é o entendimento mais importante que nós devemos ter sobre purificação? É que o momento da purificação, pessoal, muitas vezes o nosso espírito ele já evoluiu. Ele já evoluiu. Só que é justamente nessa hora que Deus vai nos cobrar as dívidas mais pesadas. Aquelas dívidas do passado mais pesadas que nós não tínhamos força para carregar, agora, um pouco mais evoluído, nós temos força espiritual para suportar. É nessa hora que Deus vai nos cobrar. Meu filho, antigamente você não tinha força, agora você tem. Então, eu não quero desanimar ninguém não, pessoal, mas a verdade é essa. Quanto mais nós evoluímos, a chance de que nós vamos passar por existências mais difíceis é maior. Por quê? Por conta da purificação. Muitas vezes nós vemos pessoas muito boas, de coração extremamente bom, sofrendo uma vida miserável. Nós não entendemos aquilo, mas ela está passando pela última etapa da purificação dela. Provavelmente ela nem vai reencarnar mais nesse tipo de mundo. É a purificação. Então, nós falamos aqui de 4 etapas do processo evolutivo. Preparação, prova, progresso e purificação. Porque todos nós estamos passando pelo nosso processo evolutivo. Todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo, buscando felicidade. Foi por isso que nós falamos de felicidade lá no início, para chegar nesse ponto, que é para finalizar. Todos nós estamos aqui buscando felicidade. Nós já sabemos, já entendemos pela doutrina espírita que nenhum de nós vai conseguir alcançar a felicidade completa. Só que o problema é que muitos de nós não vamos alcançar nem a felicidade relativa. Porque muitos de nós ainda estamos colocando a nossa felicidade em coisa que nós não temos. Quando tal situação acontecer na minha vida, eu vou ser feliz. Quando tal pessoa estiver na minha vida, eu vou ser feliz. Quando tal aquisição material estiver na minha vida, eu vou ser feliz. Ou seja, muitos de nós estamos colocando a nossa felicidade em coisa que nós não temos. O nosso grande desafio, o grande desafio que nós temos na vida é justamente aprender a ser feliz hoje. Aprender a viver um dia de cada vez. Aprender a ser feliz hoje. Onde nós estamos, na situação que nós estamos, na condição que nós estamos, com as pessoas que nós temos ao nosso redor. Esse é o nosso grande desafio. Aprender a viver um dia de cada vez. Jesus nos falou sobre isso. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O nosso grande desafio na vida hoje é aprender a viver um dia de cada vez, aprender a ser feliz hoje. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos ajude na conquista desse objetivo. Muito obrigado pela atenção de todos. Me desculpe pelo excesso do tempo. Obrigado.